Boa noite a todos. Declara aberta a 120ª reunião ordinária da 19ª Legislatura da Câmara Municipal de Bueno Brandão. Sob a proteção de Deus e em nome do povo bueno-brandense, iniciamos nossos trabalhos. Com a palavra, o secretário da mesa diretora, vereador Joaquim de Assis dos Santos, para proceder à chamada dos vereadores. Antônio Francisco Eleodoro, presente. Antônio Marcos Martins, presente. Aristeu Brolese Filho, presente. Cláudio Aparecido Borba, presente. Danila Mâncio Alberto Costa, presente. Joaquim Assis dos Santos, presente. José Wilson Domingues, presente. Leandro Ribeiro Reginato, presente. Suelene Almeida, presente. Senhores vereadores, receberam a ata da reunião anterior com no mínimo 8 horas de antecedência, conforme regimento interno? Sim. Em discussão a ata da reunião anterior. Algum vereador ou vereadora gostaria? Não. Senhores, estão de acordo com a ata apresentada? Sim. Então a ata está aprovada. Suspendo os trabalhos para conceder a palavra à oradora escrita para o pequeno expediente. Com a palavra a vereadora Suelene Almeida. Boa noite aos vereadores presentes, aos funcionários dessa casa, boa noite ao público presente, sejam todos bem-vindos. Eu vou fazer um pedido aqui, e reforçar vários pedidos que foram feitos, a semana passada, a respeito dos cães bravos, que tem ali em frente o supermercado Moacir Relário, e também lá no Jardim dos Pássaros, em frente o depósito de gás do mesmo, Então, eu gostaria que a prefeitura tomasse providências enérgicas, com os donos desses cães, porque eu em contato, com a prefeitura, para o nosso canil aqui em Mobrandão já está cheio, então não tem como. E realmente outras cidades abandonam também cachorros em Bueno que acabaram indo para o canis e tomando lugar de outros. E sabemos também que não devemos nem pensar em maltratar esses animais. Mas a semana passada ele atacou uma criança, e ficou bem machucado. E são sempre os mesmos cachorros. Aí, como claro que tem dono, a dona foi notificada, mas ela indo lá para a prefeitura, no departamento responsável, ela recebeu foi dado um alto termo para ela, que fica proibido os cachorros na rua, quando sair com os cachorros, com coleira e guia. Só que está do mesmo jeito. Os cachorros lá em frente do depósito solto. Conversei com uma mãe, que mora naquela rua, que tem 2 crianças. As crianças não podem sair na rua para brincar por causa desses cães, que são realmente muito bravos. E esses que ficam ali em frente ao supermercado, ele ataca as pessoas que fazem caminhada, que passam as crianças de bicicleta. Então, eu tenho certeza que vai achar uma solução para esse problema, antes que o mal aconteça, pior, porque está acontecendo. E eu peço assim que veja essa situação com carinho, o mais rápido possível, porque essa situação já vem vindo, já faz muito tempo, talvez seja o caso de multar, essa dona, que já sabe quem é ela, não vou citar o nome dela aqui, mas já sabem quem que é ela, e que multa então, para que ela deixe esses cachorros bravos presos, E os lá também, não sei se são o mesmo, só espero que tome providência antes que o pior aconteça. Porque nesse dia que pegou esse adolescente, se fosse uma criança que seria menor, ou um idoso, teria talvez até matado. Então, eu espero que antes que o pior aconteça, que tome providências urgentes. Não havendo mais matéria a ser apreciada na primeira parte da reunião, passamos agora à segunda parte. Leitura pelo secretário do projeto de lei número 080/2023, de iniciativa do Executivo Municipal. O presente projeto tem por objetivo autorizar o Poder Executivo a alterar PPA e LDO e abrir no orçamento 2023 crédito especial, indicando como fonte de recursos a anulação de dotação na importância de R$ 186.573,60. Por se tratar de segundo turno, os senhores dispensam a leitura? Sim. Em discussão, em segundo turno,
o projeto de lei número 080/2023. Algum vereador ou vereadora gostaria de falar sobre esse projeto de lei? Não havendo quem queira falar sobre o projeto de lei número 080/2023, está encerrada a discussão. Em votação em segundo turno, o projeto de lei número 080/2023. Como votam os vereadores? Antônio Francisco Eliodoro. Sim. Antônio Marcos Martins. Sim. Aristeu Brolesi Filho. Sim. Danilo Amâncio Alberto Costa. Sim. Joaquim de Assis dos Santos. Sim. José Wilson Domingues. Sim. Leandro Ribeiro Reginato. Sim. Suelene Almeida. Sim. O projeto de lei número 080/2023 foi aprovado em segundo turno por unanimidade. Leitura pelo secretário do projeto de lei número 079/2023. De iniciativa do Executivo Municipal, o presente projeto tem por objetivo instituir o programa de incentivo à emissão de notas fiscais em nosso município. Por se tratar de segundo turno, os senhores dispensam a leitura? Sim. Em discussão em segundo turno, o projeto de lei número 079/2023. Algum vereador ou vereadora gostaria de falar sobre esse projeto de lei? Não havendo quem queira falar sobre o projeto de lei número 079/2023, está encerrada a discussão. Em votação em segundo turno, o projeto de lei número 079/2023. Como votam os vereadores? Antônio Francisco Eliodoro. Sim. Antônio Marcos Martins. Salva emenda. Obrigado, senhor presidente. Sim. Obrigado. Aristeu Brolesi Filho. Sim. Danilo Amâncio Alberto Costa. Sim. Joaquim de Assis dos Santos. Sim. José Wilson Domingues. Sim. Leandro Ribeiro Reginato. Sim. Suelene Almeida. Sim. O projeto de lei número 079/2023, salvo emenda, foi aprovado em segundo turno por unanimidade. Leitura pelo secretário da emenda aditiva número 001/2023 ao projeto de lei número 079/2023. De iniciativa. Não. Por se tratar de segundo turno, os senhores dispensam a leitura? Sim. Em discussão em segundo turno, a emenda aditiva 001/2023 ao projeto de lei número 079/2023. Algum vereador ou vereadora gostaria de falar sobre esta emenda? Não havendo quem queira falar sobre a emenda aditiva número 001/2023 ao projeto de lei número 079/2023. Está encerrada a discussão. Em votação em segundo turno, a emenda aditiva 001/2023 ao projeto de lei número 079/2023. Como votam os vereadores? Antônio Francisco Eliodoro. Sim. Antônio Marcos Martins. Sim. Aristeu Brolesi Filho. Sim. Danilo Amâncio Alberto Costa. Sim. Joaquim de Assis dos Santos. Sim. José Wilson Domingues. Sim. Leandro Ribeiro Reginato. Sim. Suelene Almeida. Sim. A emenda aditiva número 001/2023 ao projeto de lei número 079/2023 foi aprovada em segundo turno por unanimidade. Leitura pelo secretário do projeto de lei número 075/2023, de autoria do Executivo Municipal, visa autorização legislativa para desafetar bens imóveis e realizar alienação. Projeto de lei 075/2023. Desafeta imóveis da qualidade de bens públicos para uso especial, autoriza a alienação e dá outras providências. A Câmara Municipal de Bueno Brandão, Minas Gerais, aprova o seguinte projeto de lei. Artigo 1º. Fica desafetada da qualidade de bem público para uso especial a área de 526,12 metros quadrados, consistente no lote 3 do loteamento residencial Dona Lili, situado na rua 2, sem número, no loteamento residencial Dona Lili, neste município de Bueno Brandão, Minas Gerais. CEP 37.578.000. Escrito sob a matrícula número 9.473, ficha 1F do cartório de registro de imóvel de Bueno Brandão, possuindo a seguinte descrição: Registro de imóvel de Bueno Brandão, Minas Gerais, livro número 02,
Registro Geral, matrícula 9.473, ficha 1F. E no projeto vem acompanhada a descrição do lote. No cadastro de inscrição municipal número 01 06 608 0493 001. Proprietário município de Bueno Brandão, inscrito no CNPJ 18.940.098 00/000122, com sede administração à Rua Afonso Pena 225, em Bueno Brandão, Minas Gerais. Artigo 2º. Fica desafetada da qualidade de bem público para uso especial a área de 544,34 metros quadrados, consistente no lote 04 do loteamento residencial Dona Lili, situado na Rua 2, sem número, no loteamento residencial Dona Lili, neste município de Bueno Brandão, Minas Gerais. CEP 37.578.000, inscrito sob a matrícula número 9.474, ficha IF 1F do cartório de registro de imóveis de Bueno Brandão, possuindo a seguinte descrição. Vem acompanhado da descrição. Artigo 3º. Fica permitido ao Executivo, nos procedimentos próprios de alienação, com relação aos bens públicos imóveis descritos no caput dos artigos 1º e 2º, parcelar, permutar, proceder com dação em pagamento e outra qualquer modalidade de negociação, de forma a se concretizar a proteção ao interesse público, desde que devidamente justificado nos autos pertinentes. Artigo 4º. Essa lei entra em vigor na data de sua publicação. Artigo 5º. Revogam-se as disposições em contrário. Bueno Brandão, Minas Gerais, 17 de agosto de 2023. Silvio Antônio Félix, prefeito municipal. Justificativa. Tem a presente proposição o intuito de desafetar da qualidade de bens públicos para o uso especial os lotes 03 e 04 do loteamento residencial Dona Lili, autorizando-se posteriormente suas alienações na forma do interesse público. Pode-se dizer que a afetação é quando um bem está destinado a determinada finalidade: praça, rua, hospital, escola. No presente caso, verifica-se que ambos os imóveis estão atualmente afetados como área institucional no loteamento residencial Dona Lili. A desafetação, ao contrário de definição de afetação, é a desativação do bem que deixará de ter a destinação pública anteriormente prevista. Veja-se que, conforme os seguintes ensinamentos do professor Diógenes Gasparini, é possível alterar a destinação originalmente prevista no projeto de loteamento. Aprovado o projeto, sua execução há de obedecer ao que foi aprovado. Certamente, com essa afirmação, não se pretende tornar eternamente imutável essa destinação. O município poderá, movido por interesse público, alterar essas destinações após a execução do parcelamento. As áreas com o registro ingressam no patrimônio municipal e, quanto à sua destinação ou transferência, passam a obedecer ao interesse local. Assim, por lei municipal e na forma em que esta estabelecer, podem ter outra destinação ou mesmo serem transferidas para outro patrimônio. O município e parcelamento do solo. Segunda edição, Saraiva, São Paulo, 1988, página 87. Assim, pretende-se, após a desafetação das áreas em questão, alienar os referidos imóveis, o que irá beneficiar o orçamento do município com os recursos oriundos de sua venda, mas, principalmente, irá beneficiar a nossa população, com a reversão desses recursos em investimento em obras e serviços que venham a melhorar a qualidade de vida de nossa população, de forma a atender os interesses da comunidade. Por fim, também envio em anexo ao presente projeto de lei o memorando interno número 067/2023, elaborado pela Secretaria Municipal de Obras, Viação e Serviços Públicos, acerca da pertinência e do interesse público em se desafetar tais imóveis da qualidade de bens públicos,
bem como dos respectivos laudos de avaliações, para proceder com a respectiva alienação destes bens. Pois, com imensa satisfação, que encaminho o presente projeto de lei aos cuidados dessa ilustre Câmara Municipal, para que dela conheça e, afinal, aprovem. Atenciosamente, Silva Antônio Félix, Prefeito Municipal. Em discussão em primeiro turno, o projeto de lei número 075/2023. Algum vereador ou vereadora gostaria de falar sobre esse projeto de lei? Com a palavra, o vereador Antônio Marcos Martins. Obrigado, senhor presidente. Em nome do qual cumprimento os demais vereadores, desejando boa noite. Público presente, sempre o Pedro e o Jonas aqui acompanhando as nossas reuniões. Parabéns por estarem sempre presentes junto conosco aqui. Também a quem nos acompanha à distância, ou porventura nos acompanhará, né, depois na transmissão. Colaboradores da casa, boa noite também. A Constituição Federal, ela traz alguns requisitos básicos da administração pública. Alguns princípios básicos, basilares. Aqui já explanei em uma boa relativa quantidade de vezes sobre tal. E dentre esses princípios, conceitos basilares, nós temos a transparência. Cabe dizer, por exemplo, aqui para não fugir do assunto, porque eu estou tecendo aqui um comentário para finalizar junto do projeto, para fazer um embrenhado de palavras. Cabe dizer, por exemplo, sexta-feira, a questão que nós aqui pontuamos daquela audiência pública. Questão de transparência. O projeto de lei, em sua justificativa, fala que vai reverter para benefícios à nossa população. Obras para a nossa população. Mas, aí eu digo, relaciona com as obras. Quais serão os benefícios com essa autorização legislativa em prol de nossa população? Caberia, sim, dizer na justificativa, apesar que a justificativa não tem força de lei, mas ela serviria como transparência a esta casa e ao público que nos acompanha. E talvez o público que vá nos perguntar posteriormente. Porque aqui a gente está autorizando a venda de algo que é da população, a alienação. Inclusive, o artigo 1º abre outras possibilidades além da alienação. Pois se a gente observar a redação em sua totalidade, fica muito claro que fala desafetada, mentira, desculpa, não é o artigo 1º, e sim o artigo 3º, né? Fica permitido ao executivo, nos procedimentos próprios de alienação, venda, com relação aos bens aqui tratados, e também parcelar, permutar, proceder como dação, ou seja, fazer a troca em pagamento e outra qualquer modalidade de negociação. Então a gente aqui não está autorizando apenas a alienação. A gente está autorizando qualquer possibilidade de negociação desses imóveis. E o que mais me encabula, e aqui a gente volta também para a nossa Constituição Federal, é a isonomia. É o tratamento igual e legal das coisas, principalmente da coisa pública. Infelizmente, aquele capítulo triste que nós tivemos, naquela permuta de lotes, que assim a gente pode dizer, onde supõe-se a construção de lago, e lá eu questionei até o fim, né? Fui vencido aqui dentro, mas eu não sei se serei vencido pelo Ministério Público. E lá eu questionei o porquê de usar área que os próprios laudos de avaliação traziam que não tinha condição para ser urbanizado e colocaram como referência lotes urbanizados. E agora, a própria portaria que vem aqui junto do projeto de lei em questão fala, aqui está correto,
Nós estamos tratando de 2 lotes urbanizados, lá no residencial Dona Lili. E eles usaram como preço de mercado 3 lotes urbanizados. 1 no Jardim Ramalho e 2 no próprio residencial Dona Lili. Olha o tamanho da incoerência em projetos de lei provindos do próprio Executivo. Então, quando a gente escuta pela rua que a coisa está bagunçada, essa é uma prova. Aliás, mais uma prova. Então, como eu já utilizei recentemente, pela falta de transparência, e para mim transparência é um dos objetivos e princípios desta casa, como vereador, eu já me posicionei desta forma quando foi para fazer este mesmo movimento em relação àquele lote que se encontra no residencial Esquiavon. Votei contrário, porque nós não sabemos o que vai acontecer com essa autorização. A verdade é essa. Nós não temos a menor noção do que vai acontecer com essa autorização. E aí eu sempre digo, votar no escuro é a mesma coisa que dar um cheque em branco. Com a palavra, vereador Danilo Amâncio Alberto Costa. Muito obrigado, senhor presidente. Boa noite, senhor presidente. Boa noite, vereadora Suelene. Boa noite, senhores vereadores. Boa noite, público presente. Muito obrigado por estar com a gente. Aqui é um prazer recebê-los, estar com a gente, os colaboradores da casa e quem nos acompanha pelas redes sociais. O loteamento, quando se faz loteamento, tem que o terreno total, uma parcela do terreno, da área, né, dos lotes, geralmente em parceria fica para a empresa. Tem a área que vai ser as ruas e as calçadas, tem área verde e área institucional. E isso faz com que um total aí de metros quadrados de uma área que vai ser o loteamento, ele reduza muito para o proprietário. Isso é fato. Nós temos aqui inúmeras áreas muito apropriadas para fazer loteamentos, abrir ruas e fazer loteamentos, o que não acontece. E como já disse, repito, tem um porquê. Nós precisamos descobrir por quê. Porque isso que faz com que os nossos lotes ficam caros, o aluguel é caro, as casas são caras, a falta de lotes. Porque não tem novos loteamentos. Um loteamento da cidade vizinha de Ouro Fino é 60 mil, aqui é o dobro, ou mais. E Laranjeira, carregada na beira da estrada, tem marimbondo ou é azeda, ou seja, tem um porquê. Aqui existem 2 lotes em questão afetados. Os 2 no loteamento Dona Lili, eles são lotes 3 e 4 na rua 2. Lotes urbanizáveis, lotes grandes, totalmente apropriado para construção. E a lei diz que, aqui até na própria justificativa confirma, pode dizer que a afetação é quando um bem está destinado a determinada finalidade, praça, rua, hospital, escola, e os imóveis estão atualmente afetados como área institucional do loteamento residencial Dona Lili. Ou seja, se tem a lei que diz que no loteamento, alguma parte dessa área, alguns lotes, ficarão para a prefeitura afetados, com a finalidade de construir alguma coisa para melhorar o loteamento, uma escola, um hospital, uma praça, legalmente não impede que o prefeito tome a decisão de vender esses lotes, desafetá-lo e passar a trocar, vender, e quem possuir com certeza vai construir. Então, a finalidade desses lotes na sua primícia, quando fez loteamento, deixa de existir. Ou seja, não temos áreas desse loteamento para construir. Praças, escolas, hospitais, está aqui. Ou seja, como se a prefeitura fosse parceira do loteamento. Parte do loteamento da prefeitura para fazer dinheiro. A finalidade primordial não é vender, fazer dinheiro. É construir prédios que vão trazer melhoria para o povo do bairro em questão. Então, aqui o prefeito propõe desafetar para poder parcelar, permutar ou proceder como em pagamento e outra qualquer modalidade de negociação, de forma a se concretizar a proteção ao interesse público. Então, a proposta é
os lotes estão afetados, vão desafetar os lotes, e o prefeito vai parcelar, permutar ou proceder, né, em pagamento com uma outra modalidade de negociação. Ou seja, pode trocar em outro terreno, como já foi feito a permuta numa área que não é edificável por uma área edificável. Né? E, como eu já falei, o prefeito é eleito para tomar decisões. Ele é eleito e recebe salário para tomar decisões. Muitas vezes a gente ouve eleitores dizendo, vamos votar em tal pessoa para prefeito, se ele não for bom, a gente tira ele e coloca outro. E não estou falando do prefeito em questão, nem dos passados, nada, estou falando de uma forma geral. Ou seja, administrador pode acertar e errar, ninguém é perfeito. Porém, nós já vimos no passado e veremos erros de administradores que ficarão o resto da vida. Vou citar um exemplo aqui. Bueno Brandão tinha centro cirúrgico, Poço Fundo tinha centro cirúrgico. Hoje Poço Fundo tem centro cirúrgico, nós não temos. Bueno Brandão tinha um matadouro, Munhoz tinha um matadouro. Quanto que não ajuda o produtor rural? Munhoz continua com o matadouro, nós não temos. São decisões muito difíceis de ser revertidas. Não impossíveis, mas muito difíceis mesmo. Por decisões tomadas por administradores do passado. Então, fica aqui a questão. Não sou favorável, não sou contra a administração, não sou contra o progresso de Bueno Brandão. O prefeito está lá, vai sair, né, vai vencer seu tempo, vai entrar outro. Né, isso é fato. E, durante sua estadia, nós torcemos para que ele erre o mínimo possível, que tenha o máximo de acertos. Ou seja, nenhum que passou foi 100% certo, porque nós não somos perfeitos. Mas eu sou apenas contrário ao lago, não pelo lago. Eu sou favorável à construção do lago. Eu sou contrário à construção sem apresentar a essa casa e à população os documentos necessários. Seriam os mesmos que seriam pedidos se fosse um empreendimento particular. Todos nós aqui não somos bobos. Se qualquer um dos nós, vereadores, estivesse encabeçando a construção desse empreendimento, ele teria que ir com a caminhonete de papel para entregar na prefeitura. De tanto papéis que ia pedir. Ou estou mentindo? Para fazer isso aí. E a prefeitura, ou então por que essa casa legislativa serve? Se para um empreendimento como esse, nós não temos os dados, né, para que isso ocorra. Do mais, eu sou favorável. Se o prefeito tomou essa decisão, não sou eu que vou contestar. Eu acho que o loteamento do Dona Lili tem essa área afetada, deveria ser construída uma escola, um hospital, uma praça, alguma coisa, como está aqui escrito. Hoje estamos assinando, estamos aprovando o loteamento 100% edificável, sem essa possibilidade de ter essa área pública. Porque os lotes desafetados estão sendo desafetados e estão indo embora. Então, eu sou favorável a esse projeto, né, como disse o novo vereador Antônio Marcos, é um cheque em branco ao prefeito, porque, né, ele já fala aqui que vai permutar e parcelar ou proceder com doação em pagamento a outra, qualquer modalidade, mas não cabe a gente questionar as decisões do prefeito, das suas decisões decorrentes dentro da lei, dentro da normalidade, dentro daquilo que a gente acha que é correto. Então, sou favorável a esse projeto, mas deixando bem claro, por que a nossa cidade tem dificuldades em construir novos loteamentos? Porque quem construiu loteamentos, que falou para mim, o próprio loteador, que não pretende investir mais aqui. Né? Então, isso é fato. Se nós queremos uma cidade, né, mais acolhedora, para que as pessoas permaneçam aqui e venham outras pessoas de fora, para somar na economia, na vida da nossa cidade, nós temos que ter um facilitador que, com isso, tenhamos uma oferta maior de lotes, de casas para alugar, para vender, com preços mais acessíveis. Né? Hoje vivemos uma realidade e todo preço ele é decorrente da procura e da demanda. Ninguém tem culpa de um lote custar X ou Y na cidade vizinha e aqui custar outro valor. Né? É a procura e a oferta. Então, temos que ir na contramão, buscar soluções para que as pessoas que possuem áreas apropriadas a novos loteamentos tenham esse interesse. Não é uma nem duas, todas elas que tenham novos lotes à disposição da população para baratear e ter essa facilidade para a construção e um preço melhor. E aqui a gente vê que é a contramão.
fez loteamento, a área afetada está sendo desafetada para a prefeitura dar seguimento em outro investimento, outro segmento dos recursos, que não é a construção de uma praça, uma escola, um hospital, ou alguma coisa nesse bairro que merece tanto. Muito obrigado, senhor presidente. Mais alguém? Não havendo mais quem queira falar sobre o projeto de lei número 075/2023, está encerrada a discussão. Em votação em primeiro turno, o projeto de lei número 075/2023. Como votam os vereadores? Antônio Francisco Eliodoro. Sim. Antônio Marcos Martins. Não, senhor presidente. Aristeu Brolese Filho. Sim. Danilo Amâncio Alberto Costa. Sim. Joaquim de Assis dos Santos. Sim. José Wilson Domingues. Sim. Leandro Ribeiro Reginato. Sim. Suelene Almeida. Sim. O projeto de lei número 075/2023 foi aprovado em primeiro turno. 7 votos favoráveis e 1 voto contrário. Leitura pelo secretário do projeto de lei número 082/2023, de autoria do Executivo Municipal, que visa afetar imóvel municipal como rua. Projeto de Lei 082/2023 afeta imóvel municipal como rua e dá outras providências. A Câmara Municipal de Bueno Brandão, Minas Gerais, aprova o seguinte projeto de lei. Artigo 1º. Fica afetado como rua municipal o seguinte imóvel de propriedade do município de Bueno Brandão. 1. Área de 1.552,404 metros quadrados do imóvel consistente em um lote vago, situado à rua Vale Verde, bairro Brigagão 2, do município de Bueno Brandão, Minas Gerais, inscrito sob a matrícula número 8.839, ficha 1F, do cartório de registro de imóveis da comarca de Bueno Brandão, Minas Gerais, tendo a seguinte descrição: é registro de imóveis de Bueno Brandão, Minas Gerais, livro número 2 do registro geral, matrícula 8.839, ficha 1F. Artigo 2º. Essa lei entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições em contrário. Bueno Brandão, Minas Gerais, 27 de setembro de 2023. Justificativa. Encaminho para a deliberação dessa Igreja Casa Legislativa o presente projeto de lei que trata sobre a afetação do imóvel, registrado sob a matrícula número 8.839, ficha 1F, do cartório de registro de imóveis da comarca de Bueno Brandão, Minas Gerais, tornando o imóvel atualmente descrito como lote vago em uma área afetada como rua municipal. No presente caso, trata-se de imóvel pertencente à administração pública por meio da escritura pública de doação, livro de escritura número 126N, folhas 68 a 70F, a qual segue em anexo ao presente projeto de lei, em que houve a doação da referida área pelo Hospital e Maternidade Senhor Bom Jesus para o município de Bueno Brandão. Assim, com o instrumento público levado devidamente a registro, houve a produção dos efeitos jurídicos pertinentes, de forma a constar como atual proprietário da matrícula do imóvel, número 8.839, o município de Bueno Brandão. De tal forma, com o memorando número 095/2023, elaborado pelo Departamento Municipal de Obras, Viação e Serviços Públicos, foi solicitado a elaboração do presente projeto de lei, sob a justificativa de que a afetação do imóvel supramencionado em rua municipal irá possibilitar que se crie um acesso aos fundos do Hospital e Maternidade Senhor Bom Jesus, interligando-a à já consolidada Rua Vale Verde, pois esta reivindicação já foi levantada há algum tempo pelos próprios funcionários do hospital, bem como porque se trata atualmente de interesse público. Neste sentido, visando regularizar o acesso de caminhões e outros veículos de forma a facilitar o trânsito nas dependências e em torno do Hospital e Maternidade Senhor Bom Jesus, principalmente em observância da Resolução RDC 306, de 7 de dezembro de 2004, e da NBR 12.810 e 16.652 da ABNT, além de representar o interesse público em trazer mais comodidade para a nossa população, primando-se por uma saúde de qualidade, inclusive com respeito e dignidade para os funcionários do próprio hospital.
Portanto, diante de todo o exposto e visando o interesse público, conto com a compreensão de todos para a aprovação desse projeto de lei. Bueno Brandão, 27 de setembro de 2023, Silvio Antônio Félix, prefeito municipal. Em discussão em primeiro turno, o projeto de lei número 082/2023. Algum vereador ou vereadora gostaria de falar sobre esse projeto de lei? Com a palavra, o vereador Danilo Amâncio Alberto Costa. Obrigado, senhor presidente. Esse projeto 082/2023 é justamente o contrário do projeto 083. Ou seja, é uma área que está desafetada. Ou seja, a prefeitura, teoricamente, poderia fazer permuta, trocar, vender, construir. Agora, afetando esse terreno, ele ficando afetado, aí ele pode construir rua, hospital, praça, né, no caso aqui é a rua. Então, com certeza, é de grande interesse público. Nós sabemos a dificuldade que o hospital tem. No passado, aí, na legislação anterior, como se pode dizer, as pessoas falecidas ficavam na porta do hospital. É uma coisa absurda, né? Aí foi feito um trabalho onde criou-se um espaço no fundo do hospital para que isso não ocorresse na frente do hospital. Um lugar de retirada das pessoas que infelizmente viessem a falecer é na frente do hospital. Então, gradativamente, vai consertando, vai melhorando as coisas, né? E, com certeza, esse acesso na parte dos fundos do hospital é de grande importância para desembarque de mercadorias, de material, de coleta de outros materiais também, né? Que o hospital precisa de insumos, e tem que ser os descartes também, que tem que ser feito de maneira adequada, de uma forma discreta, uma forma, digamos assim, não tão na frente da população que está na frente do hospital ali, muitos deles, né, com uma fragilidade emocional, todos deles, né, quem está no hospital muitas vezes está preocupado consigo mesmo, com a sua família, com o seu parente, em situação difícil. Então temos que ter esse cuidado. Eu acho que é um projeto bom, é uma grande coisa que está sendo feita, essa rua, né, que vai dar acesso, talvez tenha condições dela continuar e sair, né, na rua da Dr. Elzo de Alencar, né, que é a rua da creche ali. É possível ela transpor também e sair ali e dar continuidade, melhorando o fluxo da região. Seja como for, é uma grande melhoria para a região, na minha opinião. Eu sou favorável ao projeto. Obrigado, senhor presidente. Com a palavra, o vereador Antônio Marcos Martins. Obrigado, senhor presidente. Salvo engano, estou tentando abrir, que a nossa internet hoje não está muito parceira, né? Mas, salvo engano, nós votamos recentemente aqui a denominação de uma rua lá, não votamos? Nominação. Né? Denominando, né, o espaço, né? Eu estou tentando aqui achar e não consigo, mas tudo bem. Isso não... Né? É claro que já até comentei em publicações no meu perfil público sobre, né, a necessidade do município ir extinguindo, mesmo que seja não seja na totalidade, mas parcialmente, aquilo que for possível, os gargalos. A abertura desta rua é uma extinção, pelo menos parcial, de um gargalo. E eu não sei se a justificativa aqui que eles não quiseram trazer à tona muita coisa, mas não tem problema nenhum dizer que também vai favorecer o parcelamento de imóveis depois do próprio hospital, porque hoje, da forma que se encontra, o hospital não consegue parcelar seus imóveis mais. Isso deveria estar dentro do justificativo. Isso está claro. Isso para facilitar também o desmembramento de imóveis do hospital, porque nós sabemos que, infelizmente, o hospital, vira e mexe, ele precisa fazer a venda de alguns imóveis. E também aqui nós devemos pontuar que já existem, se não me engano, 2 ou 3 residências muito bem construídas, mais próximo da Rua Vale Verde, sendo que até então essa rua ela não é urbanizada. Isso. Não é? Salvo engano, esses imóveis já eram do hospital. Eu não tenho certeza do que aqui estou falando. Estou aqui levantando a questão. Então, além do fluxo de chegada até o hospital para levar e retirar insumos, isso é notório,
isso é uma questão de interesse público realmente, ainda tem essa questão de urbanizar, organizar aquela greba, aquele pedaço de terra. Mas aqui eu pontuo, e não é uma situação que ocorreu, mas a gente deve elencar isso e me causa uma preocupação. E eu vou voltar um pouquinho na questão de loteamento, porque isso acaba até confrontando aqui. Os loteamentos, além das áreas institucionais, nós temos a obrigatoriedade das áreas verdes em cada parcelamento de solo. Pois bem, aonde que eu quero chegar? O que tem isso a ver com o projeto de lei que nós estamos aqui discutindo? Pois bem, com a possibilidade de desmembramento dos imóveis do hospital, em lotes de no mínimo 200 metros quadrados, nós devemos lembrar que o fundo tem o córrego Brigagão. Pela lei federal, os córregos com até 10 metros de largura entre as suas calhas, né, a gente tem que guardar uma distância mínima de 30 metros. E o que tem a ver isso com área verde? Pois se nós temos na legislação, inclusive federal, a determinação de área verde, de deixar a verde para os loteamentos, e sim, isso é notório, e não é uma crítica negativa. Isso é para a gente ver o quanto que a gente maltrata o nosso próprio meio ambiente. No fundo do córrego Brigagão, nós temos uma mata que não é preservada, uma mata natural, não é uma mata que foi lá plantada. E me preocupa muito a abertura de loteamento dessa forma, desmembramento desses lotes, em manter a distância mínima para aquela mata. Então, olha para ver como que a gente trabalha de uma maneira incoerente até certo ponto. A gente detém dentro da legislação a obrigatoriedade de área verde. Mas quando elas existem, criadas por Deus, a gente não as preserva. E lá está notório isso. Então essa é uma das minhas preocupações. É claro que aqui a discussão é afetar este lote vago como rua. É claro que eu vou votar a favor. Inclusive que a própria justificativa, o senhor secretário lendo, eu dando risada comigo mesmo aqui, como que ela está devidamente justificada, e eu lembrei do projeto que nós acabamos de votar no anterior, que ele foi totalmente genérico. Essa sim. Essa, quem está nos acompanhando não sabe para que vai ser usado. A outra não. Então, percebam como que a gente pega o fio da meada para a gente achar realmente o que está acontecendo, ou próximo daquilo. É claro que eu vou votar a favor. Mas esse meu discurso aqui é já para trazer a preocupação o quanto que a gente tem que cuidar melhor do nosso meio ambiente. Não estou falando que lá vai acontecer isso do lado do hospital. Não é isso. Mas é um alerta. O como que a gente maltrata, o como que a gente não cuida, o como que a gente fecha os olhos para essa questão que está acontecendo dentro da nossa área urbana, infelizmente. Obrigado, senhor presidente. Pois não. Obrigado, vereador Antônio. Só para complementar aqui, esse projeto afeta essa área, ou seja, ela está desafetada. Ela desafetada, não tem como existir a rua. Então, até o presente momento, essa rua não existe. Existe casa, mas não existe a rua. Então, olha o tamanho da responsabilidade e a obrigação que a gente tem para com o projeto. Essa rua tem que existir. Como é que pode ter essas casas e não ter a rua legalmente? Obrigado. Com a palavra, o vereador Joaquim de Assis dos Santos. Boa noite, senhor presidente. Boa noite aos nobres pares. Boa noite, Jonas. Boa noite, Pedro, mais uma vez. Boa noite aos funcionários da casa, aqueles que nos acompanham pelas redes sociais. Aqui eu queria deixar aqui antecipadamente meu cumprimento e agradecimento ao prefeito Silvio e à diretoria do hospital, onde sentaram e conversaram, e todos nós aqui, parlamentares, a sociedade de Bueno Brandão, conhece a frente do hospital. Eu aqui agora vou falar como funcionário da Secretaria de Saúde, onde por muito tempo eu trabalhei na ambulância e tinha uma preocupação muito grande, que só tinha uma entrada. Hoje também trabalhei num caminhão que coletava lixo. Era uma dificuldade muito grande. E a gente pensava, será que isso não vai melhorar? Eu sempre olhava naquele portãozinho no fundo lá, quem sabe um dia.
E hoje veio com a diretoria nova do hospital, com os funcionários do hospital, mais o prefeito Silvio chegou lá e conversou com eles e transformou hoje, através desse projeto, né, de afetação, num momento que a gente aguardava, mas estava demorando, porque, como o vereador Antônio Marcos lembrou, a gente já nominou essa rua, e muita gente fala assim, mas e o calçamento? Como é que você calça uma coisa que não é tua? Né? Então, com certeza, a partir desse momento de aprovado o projeto, claro, o calçamento vai chegar. E como também lembrou o vereador Danilo, as dificuldades eram muito grandes. Hoje, o caminhão de oxigênio, o caminhão do lixo, os carros dos funcionários, né? Todos passam, e principalmente aquele momento triste, vereador Danilo, que quando um parente, um amigo, um cidadão se vai, agora também poderá ser retirado por trás dessa rua, né? Então, parabéns aí a todos os envolvidos que chegaram a este consenso, mais uma rua, e uma rua, e não tem nem, vamos ficar falando muito, da facilidade que ela vai gerar, tanto para a população, da importância também, vereador Danilo, obrigado, né, de ter essa rua como uma saída, uma válvula de escape até, né, porque nós temos lá várias ambulâncias, tem que sair pela frente, pelo pronto-socorro, mas agora nós vamos ter uma saída pelo fundo também, né, os funcionários, os médicos, todos eles vão poder entrar e colocar seu carrinho lá no fundo lá. Então, eu queria deixar aqui meus parabéns e o meu voto também favorável. Muito obrigado, senhor presidente. Mais alguém? Senhor presidente. Com a palavra, a vereadora Suelene Almeida. Quero dar os parabéns ao prefeito e toda a sua equipe, todos os envolvidos, e principalmente, né, a Maria de Lourdes aqui Barbosa, né, que foi em 2017 que já tinha, né, essa resolução que ela, né, trouxe até nós, hoje chegando, né, para o executivo, né, e passando por nós para ser realmente ativada. Então, a Maria de Lourdes também não podemos esquecer, né, que é desde 2017 que vem, né, ela questionando isso, tudo que é muito importante, né, sobre o lixo e sobre tudo, né, que atravessa o hospital todinho para sair pela porta da frente. Então, meu parabéns a todos os envolvidos, sou favorável a esse projeto. Mais alguém? Não havendo mais quem queira falar sobre o projeto de lei número 082/2023, está encerrada a discussão. Em votação em primeiro turno, o projeto de lei número 082/2023. Como votam os vereadores? Antônio Francisco Eliodoro. Sim. Antônio Marcos Martins. Sim. Aristeu Brolese Filho. Sim. Danilo Amâncio Alberto Costa. Sim. Joaquim de Assis dos Santos. Sim. José Wilson Domingues. Sim. Leandro Ribeiro Reginato. Sim. Suelene Almeida. Sim. O projeto de lei número 082/2023 foi aprovado em primeiro turno por unanimidade. Leitura pelo secretário do projeto de lei número 083/2023. De autoria do Executivo Municipal, tem por objetivo a criação do programa Bolsa Estudantil para a população interessada em ingressar em instituições de ensino superior, considerando-se a extensão do projeto de lei em questão. Solicito que seja realizada a leitura da epígrafe apenas e a justificativa. Os senhores estão de acordo? Sim. Projeto de lei 083, de setembro de 2023, cria o programa Bolsa Estudantil e dá outras providências. Leia o artigo. A Câmara Municipal de Bom Brandão, Minas Gerais, aprova o seguinte projeto de lei. Artigo 1º. Fica criado o programa Bolsa Estudantil, destinado à concessão de bolsas de estudos integrais para munícipes que possuem interesse em integrar em instituições de ensino superior, no valor mensal de R$ 429. Valor esse reajustado anualmente pelo índice oficial da inflação, durante todo o curso, a serem depositados mensalmente na conta bancária da
de titularidade da instituição de ensino credenciada ou conveniada. Justificativa. O projeto em comento busca oferecer aos munícipes a oportunidade de qualificação profissional por meio de cursos de nível superior, a fim de propiciar maior possibilidade de inserção da população no mercado de trabalho. Não obstante, vislumbra-se a possibilidade de se formar profissionais nas diferentes áreas de conhecimento, após a inovação, criação de novas práticas e inserção em setores profissionais, para a participação no desenvolvimento do município, do Estado e do país, e colaborar na sua formação contínua. Ademais, diante da aprovação, o município oportunizará aos cidadãos a participação em cursos superiores, buscando o desenvolvimento municipal e regional por meio de pesquisas científicas e tecnológicas geradas pelas instituições do ensino superior. Frisa-se que a proposta se adequa às diretrizes contidas na Constituição da República e na Lei Orgânica do Município, e ainda que a aprovação por essa Casa Legislativa em muito contribuirá para a sua melhoria da qualidade de vida dos cidadãos, bem como no fomento da economia municipal. Convicto de que os ilustres membros desta Casa Legislativa haverão de conferir o necessário apoio a essa propositura, solicito a Vossa Excelência emprestar sua valiosa colaboração no seu encaminhamento, de modo a colocá-la em tramitação em regime de urgência especial, tendo em vista a importância da matéria. Ao ensejo, apresento a Vossa Excelência e aos seus eminentes pares protesto de elevado apreço e distinguida consideração. Silvio Antônio Félix, prefeito municipal. O projeto de lei ele vem acompanhado da metodologia do impacto orçamentário e financeiro, da divisão de contabilidade e orçamento, e também estimativas das despesas, impacto orçamentário e financeiro e impacto orçamentário no exercício de vigência, e também o resumo do impacto financeiro. O evento de 2023, 514.800, 2024, 514.800, 2025, 514.800 reais. Em discussão, em primeiro turno, o projeto de lei número 083/2023. Algum vereador ou vereadora gostaria de falar sobre esse projeto de lei? Com a palavra, o vereador Danilo Amâncio Alberto Costa. Obrigado, senhor presidente. Como já foi dito, e vou repetir mais uma vez, todos os países mais, digamos, evoluídos financeiramente, socialmente, economicamente, na tecnologia, tudo mais, assim o são porque investiram no passado em educação. O caminho é a educação. O conhecimento que traz com ele todas essas melhorias, esse avanço, esse progresso. Assim sendo, tudo quanto for possível fazer para melhorar a nossa educação, e propiciar para que os estudantes tenham meios para que isso ocorra de uma maneira mais eficiente, então é muito bem-vindo, é plausível. Nós, infelizmente, temos uma educação, o Brasil tem uma educação na lista aí, no mundo todo, não é das melhores, estamos lá atrás, decorrente de muitas decisões erradas. E isso não quer dizer que nós estamos fadados a continuar assim, no futuro. Ou seja, temos condições de mudar essa mentalidade, mudar o sistema educacional gradativamente, para que no final do curso o aluno tenha uma bagagem de conhecimento que traga a ele uma facilidade em fazer uma prova e fazer com que o Brasil atinja as melhores colocações no mundo, aí no ranking mundial da educação no país. Nós não estamos bem, precisamos melhorar muito. Assim sendo, eu acho que é de grande valia, uma ajuda para os estudantes, que têm esse interesse em prosperar e melhorar. Isso aí é o que mais falta hoje na juventude, é o interesse em crescer na vida. Você conversa com muitos jovens aí, a gente se esforça em dizer a todos eles, aproveita a oportunidade, a juventude, o momento que vocês têm tudo. Vocês não têm preocupação com família, com pagar conta, a saúde, na grande maioria das vezes, é 100%.
tem tudo para poder fazer um futuro, né? E o estudo faz parte disso. Então, mais uma vez aqui, conclama a todos os jovens aí, que dentro das suas limitações, das suas possibilidades, busquem os estudos. Conhecimento não ocupa espaço, faça um curso, terminou, faça outro, né? Tente melhorar cada vez mais o nível de conhecimento em todas as áreas que acha que é importante. Então, acho que é um projeto muito bom, que vai trazer mais uma boa vontade, né? Para agradar os estudantes, aí, o incentivo para que isso tenha uma melhor repercussão, né? Que as pessoas realmente busquem a educação, busquem melhorar a quantidade de conhecimento. Isso aí é primordial para um futuro melhor da nossa sociedade. Obrigado, senhor presidente. Mais alguém? Com a palavra, o vereador Antônio Marcos Martins. Obrigado, senhor presidente. Eu não tenho a dúvida da importância do projeto. Assim, e aqui até um manifesto, né? A prefeitura vem colocando a Câmara numa situação complicada, sempre pedindo urgência urgentíssima, urgência especial em projetos de lei, né? Isso acaba até por incomodar e dificultar a análise de projetos, porque às vezes eles chegam com 2, 3 dias e entram para votação. Mas vamos lá. Eu gostaria de pontuar algumas coisas de projeto de lei, e já deixando bem claro sobre a importância dele. Gostaria que Vossas Excelências, se Vossas Excelências acompanhassem aqui as minhas dúvidas, para ver se realmente o meu raciocínio está de forma correta. O artigo 1º. Fica criado o programa Bolsa Estudantil, destinado à concessão de bolsas de estudos integrais para munícipes que possuam interesse em ingressar. Devemos perceber o verbo. Ingressar. Ou seja, os que já estão laborando, melhor, os que já estão estudando, pelos termos do artigo 1º, não podem usufruir dos benefícios desta lei. Certo? Artigo 1º. Artigo 3º. Estabelece-se desde que já que para solicitar o credenciamento, sem prejuízo do cumprimento dos critérios constantes do edital, que será oportunamente publicado, a empresa deverá, ou seja, faculdade, universidade e tal, possuir unidade física estabelecida no município. Então, não é qualquer faculdade, por exemplo, nós vamos falar da de Ouro Fino. Aqui, muitos alunos lá estudam. A ASMEC, ela não tem unidade física aqui. Então, os alunos que pretendem utilizar-se do benefício dessa lei e lá estudam, não podem, porque a linha A é bem clara. E aqui, por exemplo, aí, durante a leitura, eu estava aqui, por exemplo, lembrando que aqui tem o polo que a senhora Laira trabalha. Agora não me vem à cabeça o nome da faculdade. Unip. Olha para vocês verem como que esse projeto de lei ele começa. Agora, vamos no artigo 7º. Vamos lembrar lá do ingressar do artigo 1º e o artigo 7º. A bolsa de estudo não cobre e nem incide sobre eventuais débitos anteriores. Ora, se o artigo 1º fala que é para aquele que pretende ingressar, como que ele vai ter débito anterior? E aí a gente prossegue um pouco mais. Artigo 13. Artigo 13, acho que é um posterior até. Deixa eu achar ele aqui, por gentileza. Fala de bolsistas. Devia ter marcado com mais cuidado o número dele, porque eu tive que voltar.
Ele fala que só pode usufruir dos benefícios desta lei. 13? Aí, ó. 13. Ah, 21. O 21 é mais claro, por gentileza. É isso que eu estava procurando. As disposições desta lei se aplicam a todos os alunos bolsistas. Tudo bem, é uma definição do projeto de lei, tudo bem. Abrigar somente alunos bolsistas, que têm bolsa por programas do governo, seja ele estadual, federal. Tudo bem, é uma decisão, está na discricionalidade do executivo, respeito. Mas a questão de apenas aqueles que pretendem ingressar. No outro artigo fala que débitos anteriores. Já fica conflituoso. E ainda ter unidade física no município. Então, são esses três pontos do projeto que nos trazem dificuldade na análise. Entre o artigo 1º e o artigo 7º e a questão da linha A. Porque aí vai restringir, principalmente a linha A, vai restringir e muito o alcance deste projeto de lei. Unidade física. Qual empresa que tem unidade física em Bueno Brandão estabelecida? Qual faculdade? Quantos alunos, por exemplo, bolsistas, que vão para Pouso Alegre? E a faculdade lá não tem residência, não tem estrutura física aqui. Santo Antônio do Pinhal, próprio Ouro Fino, Bragança Paulista, né, que inclusive o município leva os alunos em veículo para a faculdade, né? Então, essa linha A, principalmente, aí, ela é bastante complicada para o alcance deste projeto de lei. Aí, a questão do bolsista eu respeito, mas a questão da linha A ali, ela vai restringir e muito o alcance deste projeto de lei. Eu deixo a critério de vossas excelências sobre essa questão, porque é bem complicado isso aí, viu? Obrigado, senhor vereador. Complementando aqui o que o vereador Antônio disse, gostaria de dizer que em Confidentes tem um polo da IF Sul de Minas, e Munhoz também tem um polo da IF Sul de Minas. Nós estamos no meio de dois polos e não temos. Se tivéssemos um polo aqui, nesse caso, estaríamos contemplados, possuir unidade física estabelecida no município. Obrigado, senhor vereador. Mais alguém? Aqui no artigo. Com a palavra, a vereadora Suelene Almeida. Aqui no artigo 22. A quantidade de bolsas ofertadas será definida com base no poder discricionário do município, né, que avaliará a realidade do orçamento público, bem como a demanda da população à época. Então, também gostaria de saber como será feita essa avaliação, né, a realidade do nosso município, né? E então eu acho assim que condiz uma coisa e não outra, porque as bolsas ofertadas serão definidas com base no poder, né? E quem avaliará? Eu gostaria de saber também, né, do orçamento público, bem como a demanda da população na época. Quer dizer que será feita a avaliação e vai depender, né, claro, que é do orçamento público. Para mim ficou muito vago esse artigo. Mais alguém? Não havendo mais quem queira falar sobre o projeto de lei número 083/2023, está encerrada a discussão. Em votação em primeiro turno, o projeto de lei número 083/2023. Como votam os vereadores? Antônio Francisco Eliodoro. Sim. Antônio Marcos Martins. Eu vou votar sim, senhor presidente, mas com certeza esse projeto vai ter que ser alterado logo, logo. Aristeu Brolese Filho. Sim. Danilo Amâncio Alberto Costa. Sim. Joaquim de Assis dos Santos. Sim. José Wilson Domingues. Sim. Leandro Ribeiro Reginato. Sim. Suelene Almeida. Vou votar sim, mas eu penso em algumas mudanças aqui que deixam muito a desejar. Sim. O projeto de lei número 083/2023 foi aprovado em primeiro turno por unanimidade. Leitura pelo secretário do requerimento número 043/2023 do vereador Antônio Marcos Martins.
Requerimento número 043 de 2023. Excelentíssimo senhor presidente Cláudio Aparecido Borba e vereadores da 19ª Legislatura da Câmara Municipal de Bueno Brandão, Estado de Minas Gerais. Considerando que o bairro Jardim Estância Hidromineral possui vários imóveis, principalmente construídos, não dotados da escritura. Considerando que o mesmo bairro possui infraestrutura urbanística, água, energia, pavimentação e iluminação pública. Considerando que a Prefeitura Municipal de Bueno Brandão possui processo de regularização em andamento para o referido bairro. Considerando que, por esse processo de regularização, o vereador que subscreve encaminhou por e-mail em 16 de dezembro de 2022 assuntos sobre possível incorporação de área pública de aproximadamente 160 metros quadrados em patrimônio particular. E, considerando que informações sobre o andamento da regularização do bairro Jardim Estância Hidromineral e das providências relativas à possível incorporação supramencionada não se encontram atualizadas para o signatário deste. Pelo todo exposto, solicito aos excelentíssimos a aprovação deste e posterior envio à Prefeitura Municipal de Bueno Brandão para que a gestão da mesma encaminhe a esta Casa Legislativa informações documentalmente embasadas sobre o andamento da regularização do bairro Jardim Estância do Mineral e das providências relativas à possível incorporação de área pública de aproximadamente 160 metros quadrados em patrimônio particular. Certo de contar com a compreensão no pleito apresentado, despeço-me elevando votos de estima e consideração. Câmara Municipal de Bueno Brandão, 25 de setembro de 2023, Antônio Marcos Martins, vereador da 19ª Legislatura, membro suplente da Comissão de Serviços Públicos Municipais, 84º da Emancipação Político-Administrativa. Em votação em turno único, o requerimento número 043/2023. Quem for favorável à sua aprovação, permaneça como se encontra. Quem for contrário, queira manifestar-se, por favor. Aprovado por unanimidade. Leitura pelo secretário do requerimento número 044/2023, do vereador Antônio Marcos Martins. Requerimento número 44, 2023. Excelentíssimo senhor presidente Cláudio Aparecido Borba e vereadores da 19ª Legislatura da Câmara Municipal de Bueno Brandão, Estado de Minas Gerais. Considerando a importância do fornecimento de energia elétrica à população em geral e manutenção de serviços, em especial os essenciais, considerando os termos da Lei Federal número 8.078 de 1990, dispõe sobre a proteção ao consumidor, em especial o artigo 22 e parágrafo único, considerando o atual estado de inclinação de postes de sustentação de fiação para energia elétrica, estando um localizado na área urbana de Bueno Brandão, nas proximidades do bairro Jardim dos Pássaros, cujos fios provêm da sustentação situada à margem da estrada municipal Luiz Lodi, enquanto o segundo fica localizado na área rural de Bueno Brandão, bairro Ponte Alta, na margem da estrada Campo Místico e próximo do portal turístico Carlos Eduardo Costa Batagini. Ponte da Usina. Considerando que o tombamento dos mesmos pode causar séria interrupção no fornecimento de serviço essencial de energia elétrica, considerando que essa Casa Legislativa, por meio do vereador signatário deste, já solicitou providência para a correção dos feridos postes, sendo que para o primeiro houve resposta na carta número 543/2023, DESC ESS, em 2 de março de 2023. E para o segundo, houve resposta pela carta número 808/2023, DESC-ESS, em 29 de março de 2023, estando ambas anexas. E, considerando que, mesmo com as aludidas respostas, ambos os postos continuam oferecendo risco, mesmo já vencendo os 180 dias após a última resposta. Pelo todo exposto, solicito aos excelentíssimos a aprovação deste e posterior envio à empresa Energisa para que esta informe a Câmara Municipal de Bueno Brandão no prazo de 15 dias a partir do recebimento, quais providências efetivas serão tomadas perante as circunstâncias apontadas, cuja energia
cuja inércia obrigará o vereador que subscreve a tomar as medidas essenciais. Certo de contar com a compreensão no pleito apresentado, despeço-me, elevando voto de estima e consideração. Câmara Municipal de Bueno Brandão, 26 de setembro de 2023. Antônio Marcos Martins, vereador da 19ª Legislatura, membro suplente da Comissão de Serviços Públicos Municipais, 84º da Emancipação Político-Administrativa. Em votação em turno único, o requerimento número 044/2023. Quem for favorável à sua aprovação, permaneça como se encontra. Quem for contrário, queira manifestar-se, por favor. Aprovado por unanimidade. Leitura pelo secretário do requerimento número 045/2023, dos vereadores Danilo Amâncio Alberto Costa e Leandro Ribeiro Reginato. Requerimento número 045/2023. Senhor presidente, os vereadores signatários deste requerem que, após tramitação regimental, seja disponibilizado o valor da diárias de R$ 600 cada, valor total R$ 1.200. Saída dia 3 de outubro, às 2 horas, data de retorno dia 3 de outubro, às 16 horas, com o objetivo de buscar recursos para o município, junto ao deputado estadual, Dr. Maurício. Plenário vereador Jorge Borges de Paula, 29 de setembro de 2023. Danilo Amâncio Alberto Costa, vereador da 19ª Legislatura da Câmara Municipal de Bueno Brandão, Minas Gerais. Leandro Ribeiro Reginato, vereador da 19ª Legislatura da Câmara Municipal de Bueno Brandão, Minas Gerais. Senhor presidente, eu queria só fazer constar aqui que a viagem é Belo Horizonte, né? Aí, o qual não está escrito aqui, mas eu faço a colocação aqui. O signatário desse requer que, após tramitação regimental, seja disponibilizado 2 diárias do valor de R$ 600 cada, R$ 1.200 no total, para a viagem a Belo Horizonte. Em votação em turno único, o requerimento número 045/2023. Quem for favorável à sua aprovação, permaneça como se encontra. Quem for contrário, queira manifestar-se, por favor. Aprovado por unanimidade. Leitura pelo secretário do requerimento número 047/2023, do vereador Antônio Francisco Eliodoro. Requerimento número 047/2023. Senhor presidente, o vereador que essa subscreve vem respeitosamente requerer a Vossa Excelência, nos termos do artigo 157, parágrafo único, e artigo 206, inciso 13, a dispensa do interstício mínimo para aprovação do projeto de lei número 082/2023 e 083/2023. Sem mais para o momento, elevo minhas cordiais saudações. Sala das Sessões da Câmara Municipal de Bueno Brandão, aos 29 dias do mês de setembro de 2023. Antônio Francisco Eliodoro, vereador da 19ª Legislatura. Justificativa. É urgente a aprovação da afetação como rua do imóvel matrícula número 8.839, ficha 01F do cartório de imóveis de Bueno Brandão, Minas Gerais, medindo 1.552 metros e 1.552,404 metros quadrados, para que esta municipalidade possa iniciar as obras de infraestrutura antes do período das chuvas. E assim, finalizadas as obras, pode sanar o mais breve possível as questões e necessidades apontadas em ofício encaminhada pelo Hospital e Maternidade Senhor Bom Jesus, quanto à permanência da referida rua. Sem mais para o momento, atenciosamente, Bueno Brandão, Minas Gerais, 2 de outubro de 2023. Em votação em turno único, o requerimento número 047/2023. Quem for favorável à sua aprovação, permaneça como se encontra. Quem for contrário, queira manifestar-se, por favor. Aprovado por unanimidade. Conforme parágrafo único do artigo 157 do Regimento Interno, a requerimento de qualquer vereador aprovado por 2/3 dos membros da Câmara Municipal, o interstício mínimo poderá ser dispensado desde que a matéria seja de extrema urgência e relevante interesse público ou durante o recesso parlamentar. Portanto, prosseguindo com os trabalhos e considerando a leitura do projeto de lei número 082/2023 já foi realizado, coloco novamente em discussão, em segundo turno, o projeto de lei número 082/2023.
Algum vereador ou vereadora gostaria de falar sobre esse projeto? Com a palavra o vereador Danilo Amâncio Alberto Costa. Obrigado, senhor presidente. Desculpa. Com certeza, esse projeto é de urgência. Não vou dizer que é de extrema urgência. E também reflete uma falta de planejamento do Executivo. Haja visto que o projeto de regime de urgência urgentíssima tem 15 dias de apreciação. Ou seja, poderia ter vindo há 15 dias atrás, ter votado, né, e ia ter segundo turno normalmente. Claro que é excepcional, já fui favorável ao primeiro turno, agora no segundo com certeza, mas tem que deixar claro que o planejamento é essencial. Né? Um caso desse aqui já poderia ter vindo anteriormente esse projeto e ter aprovado, como eu tenho certeza que vai ser aprovado no segundo turno. Muito obrigado, senhor presidente. Mais alguém? Não havendo mais quem queira falar sobre o projeto de lei número 082/2023, está encerrada a discussão. Em votação, em segundo turno, o projeto de lei número 082/2023. Como votam os vereadores? Antônio Francisco Eliodoro. Sim. Antônio Marcos Martins. Sim. Aristeu Brolese Filho. Sim. Danilo Amâncio Alberto Costa. Sim. Joaquim de Assis dos Santos. Sim. José Wilson Domingues. Sim. Leandro Ribeiro Reginato. Sim. Suelene Almeida. Sim. O projeto de lei número 082/2023 foi aprovado em segundo turno por unanimidade. Leitura pelo secretário do projeto de lei número 083/2023. Considerando que a leitura já foi realizada anteriormente, os senhores dispensam a leitura? Sim. Em discussão em segundo turno, o projeto de lei número 083/2023. Algum vereador ou vereadora gostaria de falar sobre esse projeto de lei? Não havendo quem queira falar sobre o projeto de lei número 083/2023, está encerrada a discussão. Em votação em segundo turno, o projeto de lei número 083/2023. Como votam os vereadores? Antônio Francisco Eliodoro. Sim. Antônio Marcos Martins. Sim. Aristeu Brolese Filho. Sim. Danilo Amâncio Alberto Costa. Sim. Joaquim de Assis dos Santos. Sim. José Wilson Domingues. Sim. Leandro Ribeiro Reginato. Sim. Suelene Almeida. Sim. O projeto de lei número 083/2023 foi aprovado em segundo turno por unanimidade. Informo aos senhores vereadores que, tendo em vista o disposto no artigo 234 do Regimento Interno, os projetos de lei número 079, 080, 082, 083 de 2023, ora aprovados em segundo turno, serão apreciados também em redação final nesta mesma reunião. Suspendo os trabalhos por 10 minutos, a fim de que a Comissão de Legislação, Justiça e Redação apresente o parecer de redação final dos projetos de lei número 079, 080, 082, 083 de 2023. Senhores vereadores, dispensam uns 10 minutos? Sim. Reabertos os trabalhos, solicito ao presidente da Comissão de Legislação, Justiça e Redação a gentileza de apresentar o parecer de redação final dos projetos de lei número 079, 080, 082, 083 de 2023. Leitura pelo secretário do parecer de redação final do projeto de lei número 080/2023. Senhores dispensam a leitura? Em discussão, parecer de redação final do projeto de lei número 080/2023. Algum vereador ou vereadora gostaria de falar sobre esse parecer? Não havendo quem queira falar sobre o parecer de redação final do projeto de lei número 080/2023, está encerrada a discussão. Em votação, parecer de redação final do projeto de lei número 080/2023. Quem for favorável à sua aprovação, permaneça como se encontra. Quem for contrário, queira manifestar-se. Por favor. Aprovado por unanimidade. Leitura pelo secretário do parecer de redação final do projeto de lei número 079/2023. Senhores dispensam a leitura? Sim. Em discussão, parecer de redação final do projeto de lei número 079/2023. Algum vereador ou vereadora gostaria de falar sobre este parecer? Não havendo quem queira falar sobre o parecer de redação final do projeto de lei número 079/2023, está encerrada a discussão. Em votação, o parecer de redação final do projeto de lei número 079/2023. Quem for favorável à sua aprovação, permaneça como se encontra.
Quem for contrário, queira manifestar-se, por favor. Aprovado por unanimidade. Leitura pelo secretário do parecer de redação final do projeto de lei número 082/2023. Senhores, dispensam a leitura? Sim. Em discussão, parecer de redação final do projeto de lei número 082/2023. Algum vereador ou vereadora gostaria de falar sobre este parecer? Não havendo quem queira falar sobre o parecer de redação final do projeto de lei número 082/2023, está encerrada a discussão. Em votação, o parecer de redação final do projeto de lei número 082/2023. Quem for favorável à sua aprovação, permaneça como se encontra. Quem for contrário, queira manifestar-se, por favor. Aprovado por unanimidade. Leitura pelo secretário do parecer de redação final do projeto de lei número 083/2023. Senhores, dispensam a leitura? Sim. Em discussão, o parecer de redação final do projeto de lei número 083/2023. Algum vereador ou vereadora gostaria de falar sobre esse parecer? Não havendo quem queira falar sobre o parecer de redação final do projeto de lei número 083/2023, está encerrada a discussão. Em votação, o parecer de redação final do projeto de lei número 083/2023. Quem for favorável à sua aprovação, permaneça como se encontra. Quem for contrário, queira manifestar-se, por favor. Aprovado por unanimidade. Nada mais havendo a tratar, agradeço a presença de todos e, sob a proteção de Deus, declaro encerrada a reunião.